Olá, queridos e queridas. Boa noite. Boa noite, Slaine, Alessandra, Elizabeth. Oi, Mari. Bem-vinda, minha amiga. Lia Costa, Priscila. Você que está chegando aí, uma boa noite para você. Hoje nós temos uma live super especial. Daqui um pouquinho eu estou chamando o Marcos Mortão para entrar na live comigo. Então vamos esperar o pessoal chegar aí. Gui, Quebastos, Patrícia. Oi, Alessandra. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bom, daqui a pouquinho eu vou chamar o Marcos, mas eu já quero começar a live aqui com um alerta. Época de Natal, fim de ano, datas comemorativas. Quando você soma tudo isso, qual é o resultado? A volta do narcisista. Sim, narcisistas voltam nessas datas. Escolhem datas especiais para fazer hoovering. Então o alerta é que você tome muito cuidado. Não caia na conversa mole do narcisista de querer virar o ano em paz com você, ou a gente pode ser amigo, vamos deixar as coisas ruins para trás. Cuidado, tá bom? Cuidado com essa conversinha mole. Fica aqui o meu alerta. Vamos lá, cadê o Marcos? Cadê o Marco Mortão? Dá um alô aí para eu te chamar. Tô vendo que já está entrando um comentário aqui. Aqui, deixa eu ver. Vamos lá, Marco. Te mandei o convite aí, dá uma olhadinha. Opa! Tá me ouvindo, querido? Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Tô, agora tá melhor. Tá. Vamos perguntar para o pessoal aqui como é que está a transmissão para eles, tá bom? Sim. Vocês estão ouvindo o Marcos? Estão me ouvindo bem? Como é que está a transmissão aí para vocês? Coloca um comentário aqui para a gente saber, tá bom? O pessoal está entrando. É isso aí. Bom, Como é que tá. tá a minha voz também? Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que estão assistindo essa live. Boa noite, meu amigo Marcos. É um prazer ter esse bate-papo novamente com você e numa noite tão especial. Bom, o pessoal está dizendo aqui que está ótimo, que a transmissão está boa, então vamos prosseguir. Bem-vindo mais uma vez. E hoje nós temos uma caminhada dinâmica, né? O Marcos é um artista que nos surpreende. Nós fizemos a live para lançar música, né? O Tô na Pista, Sim. e agora estamos fazendo uma nova live para o pré-lançamento do livro do Marcos Mortão, que é A Narcisista Oculta. Isso. Marcos, conta um pouquinho para a gente como é que foi a criação desse livro. Bom, novamente, boa noite, Daniel. Boa noite a todos e a todas que estão assistindo a essa live. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. E a ideia para escrever esse livro surgiu de algumas experiências que eu tive, não tão agradáveis, e eu tive a ideia de escrever um livro em cima de
todo o aprendizado que eu tive ao longo do ano passado e desse ano. Eu coloquei tudo nesse livro aí, nesse conto. É uma ficção, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá, Helena? Eu já estou falando isso aí para evitar qualquer tipo de problema, para se a galera ficar falando que não, é a sua vida, não é? Não, não, galera, isso aí é um conto, tá bom? Eu conto aí, eu narro a história de Jonas, e ele teve muitos problemas quando ele descobriu sobre o transtorno narcisista. Tá. Bom, eu quero esmiuçar um pouquinho com você a história. Eu fiz uma leitura panorâmica do livro. Certo. Eu ainda não consegui me debruçar detalhadamente sobre o livro, mas fiz uma leitura panorâmica para trazer um conteúdo aqui para a nossa live. E tem uma coisa que me chamou a atenção, bem ali no início, no prólogo, que você fala o seguinte, que o relacionamento com o narcisista é uma experiência teatral. O que você está querendo dizer com isso? Justamente. Como é que eu posso explicar? É muito dinâmica. Se você não entende que é uma manipulação, pelo que eu pude entender, assim, por experiência própria e avaliando a relação de diversas pessoas que eu pude acompanhar, é sempre mentira e manipulação da verdade. Mentira e manipulação. Mentira e manipulação. É muito cansativo. É sempre teatral. Você nunca sabe quando a pessoa está falando a verdade. Isso remete àquelas antigas histórias dos bailes de fantasia, né? Que as pessoas seduziam umas às outras usando diversas máscaras e trocando essas máscaras o tempo todo. Isso tem muita relação com o padrão do narcisista dentro da relação. Mas me conta uma coisa aqui. Tem outra história aqui que me chamou a atenção, que é justamente a história do protagonista aí, do Jonas. Né? Jonas. Sim. Por quê? Você diz o seguinte, que o Jonas, ele teve um pai ausente, beberrão, violento, mulherengo e uma mãe amorosa e bondosa. E a gente sabe o seguinte, dentro da história que você está narrando, o Jonas, ele entra num relacionamento abusivo com uma personagem que daqui a um pouquinho a gente vai falar sobre ela, mas essa narrativa do pai do Jonas, que era um pai beberrão, violento, mulherengo. Então, o Jonas, ele teve uma infância com um pai abusivo dentro de casa. Sim, o Jonas teve uma infância traumática. Ele não enxergava isso, não sabia como lidar com isso. Entrou na fase adulta, quando ele entrou na fase adulta, ele só tinha uma certeza, que ele não queria ser igual ao pai dele, não queria tratar alguém como ele tinha sido tratado pelo pai. E olha que interessante isso, porque isso explica muito os conceitos da psicanálise. Freud, ele ensinou bastante sobre o padrão de repetição justamente daquilo que você não quer. Então, uma criança que vive dentro de um lar abusivo, né, onde o pai bebe, o pai é violento, o pai trai a mãe, e ele constantemente vê aquele relacionamento abusivo se desenvolvendo durante o seu crescimento, inconscientemente, essa criança, ela absorve aquela informação e ela passa a acreditar de forma inconsciente que relacionamento é aquilo. Então, o que acontece? Esse padrão inconsciente atrai essa criança para dentro de relacionamentos abusivos. Tudo aquilo que ela não quer, né? No caso do Jonas, aí, do personagem, ele não queria de forma alguma ser como o pai, mas parece que ele acabou sendo como a mãe. Porque é isso que acontece. Sim, e de certa
forma, por não querer ser como o pai, ele acabou abrindo uma porta gigantesca assim, para que esses abusos acontecessem, que na verdade eram psicológicos, né? Não no início, né? Depois, no decorrer do relacionamento, o Jonas percebe que se torna um relacionamento abusivo, mas ele não entende que é abusivo. Ele sabe que tem alguma coisa errada ali naquele relacionamento. Tem algumas nuances no relacionamento da esposa dele, da namorada, né, na época. No começo do livro, é apenas a namorada. Tem algumas coisas estranhas naquele comportamento que ele não sabe explicar, e ele sempre justifica como sendo uma imaturidade. Né? Ele entra numa outra família, na família daquela senhorita, e ele acredita que vai ser feliz ali, que ele vai ter ali naquela família tudo que ele não teve naquela família anterior onde ele foi criado. Né? Porque apesar de ele ter uma mãe amorosíssima, ela estava muito preocupada em tentar consertar, né? Consertar esse pai beberrão. Né? Eu quero aproveitar esse gancho aqui para explicar algo científico para as pessoas que estão nos assistindo agora. Perceba que o Jonas era filho de um homem abusivo e a mãe era uma mulher bondosa, uma mulher amorosa, que teve que suportar o relacionamento abusivo por muito tempo, até por conta da cultura, da sociedade daquele tempo, onde para a mulher ter um marido já era algo extremamente maravilhoso. Então ela suportava aquilo, né? Ela era orientada a suportar aquilo. E o que acontece? Quando o Jonas entra num namoro abusivo, ele não reconhece o abuso. Pelo contrário, ele justifica. Assim como a mãe do Jonas tinha que ficar o tempo todo justificando os abusos do pai. Ah, ele é assim mesmo, o importante é ter um marido, né? Uma hora ele vai mudar. E essa consciência de justificativas faz com que o indivíduo volte lá atrás na sua criança interior, na forma de pensar de uma criança, sem julgamento, né, tentando justificar o narcisista o tempo todo, achando que é o jeito dele. Então é muito importante que você que está nos assistindo agora saiba que existe dentro do seu inconsciente um padrão de crença. E é esse padrão de crença equivocada que te atrai para dentro de relacionamentos abusivos. Né? E tem uma passagem interessante no livro de Jó, onde Jó diz o seguinte: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Ou seja, o que eu mais tinha medo a vida inteira me aconteceu. Por quê? Ciclo repetitivo. Que você enterra vivo, permanece vivo. Então, você não resolveu aquela questão com o abuso do seu pai, entrou no novo relacionamento abusivo. Agora me conta uma coisa, quem é a Santinha? A Santinha, O nome a começo. Santinha é a namorada de Jonas. Aí a galera vai ter que adquirir o livro para entender a dinâmica da história. Né? Primeiro se inicia sendo a namorada de Jonas, né? Ele a conhece numa balada por aí, e depois eles ficam noivos, acabam se casando. Santinha, o nome dela é Maria Santa, né? Eu escolhi o nome dessa personagem, talvez por uma certa ironia, né? Porque essas pessoas elas nunca são culpadas por nada. Então, a Maria Santa... Você conhece a história da Santinha do Pau Oco, Daniel? Sim. Em Minas eu via muito sobre a Santinha do Paulo. Sim, sim, sim. Às vezes os antigos comerciantes, eles transportavam joias preciosas, né? Algumas pedras preciosas, joias, ouro, dentro dessas santinhas de madeira que sempre tinham um fundo falso. Né? E essas pessoas são assim também. E aí eu resolvi colocar o nome da esposa do protagonista de Maria Santa, a Santinha, mais conhecida como Santinha pelos familiares dela.
Tá? E ela é uma mulher abusiva na história? No início, não. No início, não. Jonas, ele encara que ele tem um ótimo relacionamento, ele não enxerga os abusos, tá? Ele só vai começar a entender sobre os abusos muitos anos depois do relacionamento dele. Depois de casado, né? Depois de casado, depois de muitos contratempos no casamento, muita mentira, muitas situações de moralidade deturpada. Assim, ele sofreu um pouquinho, sofreu e penou um pouquinho. Tá? Então vamos tentar pensar aqui o seguinte: pelo que você está. A gente vai tentar aqui não dar um spoiler total desse livro, Sim, para né? que a Despertar a galera leia, curiosidade né? do pessoal para ler. Vamos tentar, vai ser difícil, mas vamos tentar. Mas você está me dizendo o seguinte: primeiro, essa personagem, ela chama Santinha justamente porque isso está ligado ao título do livro, é uma narcisista oculta. Porque a maior característica de um narcisista oculto é justamente parecer bom, impressionar as pessoas com uma suposta bondade. E é assim que esse tipo de narcisista começa os relacionamentos. Então, ela faz um love bomb, por isso que o Jonas não reconhece o abuso, porque no meio do abuso havia o love bomb acontecendo. Sim, no início era tudo maravilhoso. Ele se sentiu encantado, só que passados alguns meses, uns bons meses, começaram os abusos. Algumas perguntas, uma que eu cito, né, só vou dar esse spoilerzinho, né, uma pergunta assim que o Jonas achou bem estranha, porque foi feita de uma maneira bem agressiva por Santinha. Ela olha para ele e fala assim sem maiores explicações, do nada, como se fosse do nada. Assim. Ela olha para ele com raiva e fala: todo mundo fala que eu sou bonita, por que você não fala? Mais ou menos essa interpretação. E ele encara aquilo como uma imaturidade, né? Ele tipo assim, eu prefiro fazer e falar. Eu prefiro fazer do que só ficar falando, né? Eu prefiro te tratar bem, prefiro demonstrar de outra maneira do que ficar falando para toda hora que você é bonito. Porque o Jonas não queria incentivar essa vaidade na Santinha. E ele achou estranho, né? Isso foi uma das coisas só. Entendi. Isso é muito padrão narcisista. Vocês não podem, vocês que estão com a gente aqui, esquecer nunca que todo relacionamento abusivo com o narcisista começa com o love bomb, com o bombardeio de amor. Então, o narcisista ele vai dar tempo para você, ele vai mandar mensagem toda hora, ele vai te seduzir, ele vai dizer que você é a mulher da vida dele, ele vai mostrar interesse, vai dizer que Deus colocou você no caminho dele, ele no seu caminho. E ele vai parecer aquele príncipe encantado que você buscou a vida inteira. E o comportamento dele vai ressoar na tua necessidade. E isso é muito perigoso, porque isso é uma máscara. Só que dentro do love bomb acontecem coisas como essa que o Marcos está falando. Né? Todo mundo me elogia, por que você não me elogia? Não, você está falando bonitinho, assim, Santa, assim, eu imagino Santa no livro falando, ó, todo mundo fala que eu sou bonita, assim, com raiva, porque eles falam com raiva, né? Sim. Essas pessoas, elas são grosseiras e cruéis quando querem. Inclusive, uma outra passagem do livro, eu cito também que Santa faz um outro comentário para Jonas. Ela fala: você é mais importante que Deus para mim. E Jonas acha muito estranho essa fala de Santinha. Inclusive,
conversando com ela, falou, meu, isso aí não é apropriado e tal, e que não tem nada a ver, né? Como é que... Repete essa frase que ela falou para nós. Você é mais importante que Deus para mim. E a gente sabe que na linguagem narcísica, ele está invertendo essa afirmação. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu quero ser mais importante que Deus para você dentro dessa relação. Porque a linguagem do narcisista, ela é invertida na sua afirmação. Né? O Marco, tem uma frase no livro que também me chamou a atenção, que é quando a Santinha diz para ele o seguinte: você está comigo só porque não vai conseguir se virar na vida sozinho. Isso, essa frase chateou muito, Como Jonas. é que esse momento aconteceu aí? Jonas estava... novamente, são algumas pérolas assim que são soltas quando menos se espera. E Jonas também não estava esperando essa afirmação de Santinha, porque eles nunca tinham conversado sobre isso. Eles tinham meses de relacionamento, eles não tinham conversado sobre o futuro, sobre adquirir bens, sobre filhos e coisas do tipo. E ela veio com essa frase, né? A frase diz: você está comigo só porque você não vai conseguir se virar na vida sozinho. Chamando Então, Jonas de interesseiro. E Jonas se partiu ao meio, ali, pela falta de empatia. Só que Jonas não entendia isso ainda, né? Ele só foi entender isso aí depois de praticamente 20 anos. Né? o ego narcisista, né? Aquela autovalorização de que eu sou insubstituível. Você está comigo porque eu sou a única pessoa que vai te ajudar. Tá? Você tem um interesse em mim porque você não conseguiria sozinho levar a sua vida. Isso é muito ego. Bem por aí. É um ego inflado mesmo. Um ego gigante. E os narcisistas, eles apelam para o ego em duas circunstâncias. Uma, para provocar autovalorização, para você acreditar que ele é aquilo. E a outra forma é para humilhação. Né? Quando ele quer humilhar também, ele começa a usar o ego. Então, quem é você? Se não for eu na sua vida, o que vai acontecer? Te faz duvidar da sua capacidade. Sim. E isso piora muito dentro de um contexto financeiro também. Né? Se acontece dentro de um relacionamento do narcisista ganhar mais, por mais que ele administre mal o dinheiro dele, por mais que a outra parte do relacionamento faça muito, mesmo ganhando menos, o narcisista sempre vai humilhar o outro. E sempre vai dizer que o outro é dependente dele, é interesseiro. E não vai reconhecer o que o outro faz dentro da relação. Você está descrevendo todo o livro já. Não, é assim, ó. A pessoa trabalha o dia todo. Ela pega o salário dela no final do mês e ela investe todo no relacionamento, na casa, nas despesas. E o narcisista vai dizer o seguinte: você não faz nada. Quem faz tudo aqui sou eu. Isso é uma baita desvalorização. Sim. Né? E eu imagino como é que isso ressoa numa história onde o empata é um homem e a narcisista é uma mulher. Isso, isso naturalmente... Alguma interferência aí? Não. Não, estou te ouvindo. Tá. Isso naturalmente fere né,
o ego, o ego de uma pessoa que ouve isso. Mas para um homem ouvir isso de uma mulher, isso é muito duro. Principalmente um homem que está comprometido com a família e que tudo que ele tem, ele dedica à família. E aí o Sim. que ela faz? Ela usa justamente esse gatilho para provocar humilhação. Aquilo que ele tem de mais caro é a dedicação pela família. Jonas deu ali, quem lê vai entender, Jonas deu ali 200% dele dentro daquele relacionamento. Entendi. Bom, muito legal. Gente, tá entrando aí, ó, o link do livro do Marcos. Marcos, o livro ele já está nas plataformas para venda? Isso, ele já está na Hotmart. Tem duas formas de adquirir, Daniel. Deixa eu tentar explicar para a galera. Ele está na Hotmart, é só procurar lá o livro A Narcisista Oculta, né, de Marcos Antunes dos Santos, ou pode entrar na minha página, Marcos Mortão, tem um linkzinho, que vai estar o link da Hotmart lá também, ou pode me mandar uma mensagem por direct no Instagram, que eu consigo mandar com 20% de desconto, né, para a galera. Ele está em formato e-book, tá? Quem quiser consegue imprimir, inclusive eu estou com ele impresso aqui. Ó. Legal. Então hoje ele está em e-book e a venda está sendo feita em e-book. Em e-book apenas. A pessoa vai entrar lá na Hotmart, vai fazer o cadastro, fazer o pagamento e já vai receber por e-mail. Ou então, se entrar em contato comigo, eu mando direto para a pessoa. Tem a página Narcisista Oculta também, que o link está lá, que é a página do livro, a Narcisista Oculta no Instagram. Legal. Você está com a gente na live agora, ou você que está assistindo a live depois, você não pode perder essa leitura, que além de ser uma leitura verídica, né, é um conto verídico, porque tem muita gente que vai se identificar com essa história, porque ela segue o protocolo dos padrões narcisistas dentro de uma relação, ela vai te trazer muitas respostas também. Né? Sim, Eu sim. tenho certeza que não é só desgraça, não é só desgraça. E também vai haver muita identificação, né? Eu tenho certeza que muita gente que lê vai se identificar com a história. Vamos lá, Marcos, me fala uma coisa. Então a gente já está entendendo algumas coisas aqui, tá? Que a Santinha era uma narcisista. Como toda narcisista, ela mentia muito? Sim, bastante. Mas Jonas não entendia isso. Sempre que aparecia uma questão de moral duvidosa, primeiro vinha a agressividade de Santinha. Era muito agressiva. Né? Quando ela era descoberta com algum assunto torto, né, de moral torta, sempre ela falava, você tá louco, né? Aí, quando o Jonas conversava com ela numa boa, tentava explicar, falou, olha, eu sei por causa disso, disso, disso. Aí mudava completamente, parecia outra pessoa. Ela colocava outra máscara e, não, mas veja bem, não foi bem assim do jeito que você estava pensando. Primeiro chama Jonas de louco, depois fala, não foi bem assim. Eu fiz isso por isso, por isso e por isso. Aí muda completamente. E como o Jonas já estava muito desgastado, ele evitava qualquer tipo de discussão. E aí passava, essas coisas tortas passavam no relacionamento. Então, é o padrão mesmo de um narcisista, quando ele é descoberto, né, pego em alguma mentira, e ele fica extremamente agressivo com isso, ele se sente acuado, e faz a inversão de culpa. Primeiro, a reinterpretação, né, não é bem assim, você está entendendo errado, ele vai para a dissonância cognitiva para te confundir, são joguinhos psicológicos que o narcisista faz, né? E você já entra meio confuso dentro da história,
E se ele não consegue te confundir totalmente, aí ele faz a inversão de culpa. Marcos, só um parêntese aqui, o pessoal está entrando ainda, perguntando quem é a Santinha. Então, nós estamos falando aqui sobre uma história, né, que o Marcos está narrando dentro do livro dele. E Tá? São dois personagens principais, dois protagonistas. Um deles é um empata, que é o Jonas, e a Santinha é a narcisista oculta da história. Ô Marcos, me fala uma coisa. Esse padrão de mentira descoberta, distorcer, é um padrão comum? Sempre acontece isso quando o narcisista ele é descoberto numa mentira? no relacionamento de Jonas ali, sim, sim, sim. Há sempre essa distorção. Esse padrão foi mantido durante a relação. Sim. É interessante porque esse é o padrão do narcisista. O narcisista, quando é descoberto, ele reage dessa forma. E é uma Inclusive, coisa que ele não consegue escapar, sabe? É, ele, na hora que a mentira é descoberta, ele se sente tão acuado com aquilo, porque quando uma vítima descobre uma mentira, é como se você pegasse o fio da meada. E o narcisista ele vai tentar a vida inteira proteger as suas mentiras. Porque ele sabe que quando você começar a puxar uma, muitas vão sair da gaveta. e sempre vai inventar uma mentira para cobrir aquela mentira. E aquela mentira vai se ampliar porque a Santinha passa a mentir não só para o Jonas, quando ela é pega numa traição, quando ele descobre uma traição, mais para o final do livro. Ela passa a mentir para outras pessoas, para os amigos, para a família dela, né, que ela já mantinha afastada de Jonas há um bom tempo. Tá? Olha, eu não vou conseguir não te perguntar isso, tá? Eu preciso saber disso. O Jonas, ele tentou salvar a Santinha, ele se tornou, de repente, na história, um salvador. Jonas tentou, tentou, tentou. Se humilhou, foi humilhado, e talvez as pessoas que leiam o livro vão até se perguntar como uma pessoa passa por tudo isso e não consegue enxergar. Não enxerga, não enxerga, não enxerga. Quem é vítima de um narcisista ou uma narcisista que já foi enredado naquilo, naquela lábia deles, naquela situação de morde a sopra, você não consegue sair, porque você tenta salvar aquela pessoa. A todo custo, você depositou o seu amor naquela pessoa. Só que aquela pessoa, ela te vê como um negócio. Essa é a grande diferença do narcisista no relacionamento e do empata, né, de uma vítima, no caso. Ela vai se aproveitar de tudo que é mais caro para esse empata, para sugar ao máximo dele ali. Mesmo tendo sido traído, o Jonas tentou ao máximo reatar, não, não é reatar, né? Porque eles não tinham chegado a terminar ainda, mas ele tentou segurar a Santinha ali de tudo quanto foi jeito. Ele tentou salvar o relacionamento dele. Algo que já tinha sido, que já não tinha mais sentido, só que ele não percebia isso. E ele não enxergava que precisava sair desse relacionamento, inclusive fisicamente. É, salvar aquilo que ele acreditava, né, na cabeça dele que era uma verdade. E o Sim. pessoal está falando, Marcos, que está travado aí. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver se melhorou. Pode estar dando uma variação na internet, ou na minha, ou na sua. Como é que está aí, pessoal? Melhorou? Vamos ver E aí, galera? se melhorou.
Tá, Que para mim, aparentemente, está normal. tá, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Você que está entrando agora, seja bem-vindo. A gente está com gente em Boston assistindo. Você pode colocar aqui de onde você está assistindo a live, deixa o seu comentário também, daqui um pouquinho a gente vai ler um pouco dos comentários. A vítima, Marcos, ela tenta, dentro da relação, o tempo todo salvar o narcisista. Ela tenta resgatar o love bombing de qualquer jeito. Ela custa acreditar que aquela pessoa é daquele jeito. Então, por que o Salvador, né? Por que o Salvador entra na relação? Porque ela viu um personagem, ela viu um alguém que ela julgou ser perfeito. Que é o caso do personagem do livro. Julgou no início que Santinha era uma santinha. E o que ela quer agora? O que ele quer agora? Resgatar a santinha de volta. Ela tem jeito. Eu vou investir, eu vou perdoar, eu vou relevar, eu vou entender. E ela vai voltar a ser aquilo. Só que aquilo do Love Bomb, aquilo era uma estratégia. Aquilo era uma máscara que o narcisista usou para te seduzir, para te deixar apaixonado. Né? E eu tenho um vídeo que eu falo sobre narcisista como Peter Pan. Né? E que o Peter Pan, ele sai da terra do nunca, ele sai do lugar dele lá de fantasia, e ele vai para o mundo real buscar o Andy. Né? E aí ele pega o Andy, está lá quieta, sonhando, né, com o príncipe encantado, que chega voando, a voar, e leva o Andy para dentro da terra do nunca. E o que o Andy fica tentando fazer? Por que a Wendy não volta para a casa dela? Porque ela fica o tempo todo ajudando o narcisista, que é o Peter Pan, a se salvar do Capitão Gancho. Ele é bom, ele precisa ser salvo. E aí, o que acontece? A vida passa e ela fica lá dentro, desse mundo de faz de conta, tentando salvar o narcisista. Tem um comentário aqui. Isso eu falava o tempo todo, que eu sentia falta de quem ele era no início. Quando eu questionava, ele fazia tratamento de silêncio. Marcos, como isso dói. Como isso dói. Como dói você lembrar daquela pessoa do início e acreditar que aquela pessoa está ali, mas parece que aquela pessoa desapareceu, ela desfez e entrou uma outra pessoa naquele lugar. Sim. Isso dói muito. Falando, me parece, Daniel, que está travando um pouquinho aí quando você fala, meu querido, tá? Será que a conexão aí? Está ventando muito aqui agora, nesse momento, assim, um vento muito forte, então a gente pode estar tendo uma variação aqui na internet. Mas eu estou bem do lado do roteador aqui, vamos ver se melhora. Tá. Inclusive, Jonas, no livro, ele sofre 2 love bombings. No início do relacionamento e quando ele ameaça se separar de Santinha. Depois de muito sofrimento, mas só que eu não vou dar esse spoiler, a galera vai ter que entender, vai ter que ler o livro e entender o que aconteceu nessa parte. Porque em determinado momento ele sofre muito, aquela resiliência que ele sempre teve, ele perde aquela paciência. Ele fala, não, eu estaria melhor em um quarto sem janelas do que sendo tratado dessa maneira. E como num passe de mágica, a Santinha muda novamente. Vira a esposa que ele sempre pediu para Deus.
Olha isso. Isso é um padrão que acontece dentro do relacionamento abusivo. O narcisista, ele se apega às estratégias que funcionaram, tá? Então, o love bomb funcionou. Funcionou porque a vítima está lá dentro, né? Então, ele vai praticando os abusos e ele vai inserindo mini love bombs dentro da relação. Por quê? Por que são minis? Porque não tem aquela extensão do primeiro. O primeiro geralmente é longo, pode durar até 6 meses o love bomb. Ou mais. Ou mais. Agora, os outros não. Os outros são love bomb de resgate. É só para tirar da sua cabeça a possibilidade de sair do ciclo. É só para te resgatar. É temporário, passa muito rápido. 2 vezes horas e dias. Sim. São as migalhas, né? As migalhas. E que a vítima aceita, né? Aceita porque elas remetem àquele início, né? Como a gente estava conversando, aquela pessoa maravilhosa que ela se mostrou no início. Aquelas migalhas, elas estão presas àquele passado e você aceita de bom grado, né? A vítima, ela aceita de bom grado. Era assim que Jonas agia também. Jonas encarava dessa maneira. É. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque quem está do lado de fora de um relacionamento abusivo, infelizmente, julga muito quem está dentro do relacionamento abusivo. Então, a gente ouve assim, ela não sai porque ela é mulher de malandro. Ele não sai porque ele é mulher de malandro. Ele é homem de mulher malandra, de mulher safada. Entendeu? Ele é safado porque se ele fosse um homem de bem, não estaria dentro desse relacionamento com ela. Então, há muito julgamento que as pessoas não entendem. Primeiro que o relacionamento abusivo com uma pessoa narcisista, ele é extremamente solitário, porque o narcisista, ele faz um tipo de abuso, ele pratica um tipo de abuso que só a vítima sente. Quem está ao redor custa acreditar que é aquela pessoa é abusiva, até porque ele inverte o abuso também. Ele faz com que as pessoas ao redor comecem a acreditar que a vítima é abusiva. Então, você nunca deve julgar alguém que está dentro de um relacionamento abusivo. Ah, mas está passando por isso, por que você não sai? O porquê que você não sai tem mais respostas do que o simples sai. Não é uma coisa simples. Não é você descobrir e entrar com divórcio, descobrir e terminar a relação. Quantas vezes, né, a pessoa termina a relação e volta, termina e volta, passa por todo o processo de abstinência, descobre que não consegui viver sem essa pessoa. O que está acontecendo com a minha cabeça? Essa pessoa, em determinado momento, parece o ar que você respira. É assim que eles colocam. Ele quer que você acredite nisso. Sem mim, você não pode viver. Você precisa de mim para poder Mas, viver. mas pode. É difícil, mas pode, né, Daniel? A gente sabe que pode, né? Claro que pode. Com Jonas certeza. mostra isso também depois. Marcos, nós temos aqui, deixa eu ver, o Instagram está derrubando a nossa live agora com 1 hora. A gente tem 13 minutos, tá? 13 minutos aqui. Eu vi muitos pontos interessantes no livro, e muitos pontos que eu posso dizer para quem está assistindo que o livro
ele segue um padrão preciso, padrão correto de abuso narcisista. Tá? Então, hoje a gente tem muito extremismo, a gente tem muita ficção em volta do padrão narcisista. Né? Certo. E a gente trabalha com o lado científico disso, a gente não está aqui para fazer exposição. Uma das coisas que eu percebi no livro é que o seu livro é muito coerente com a história, né? Com o padrão narcisista e com as reações da vítima diante do padrão. Sem dar spoiler agora, mas a última pergunta aqui é a seguinte. Eu tenho uma frase que eu digo no final dos meus vídeos, que é uma vida abundante para você fora do relacionamento abusivo. O Jonas, ele consegue viver essa vida abundante? Ou ele ainda está no ciclo? Como é que está a situação dele? Não, ele consegue, ele consegue. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. No capítulo 15, a descoberta do amor próprio, quando ele consegue identificar que ele não tinha amor próprio, na verdade ele nunca soube o que era isso, porque das duas uma, né, Daniel? Num relacionamento assim, o narcisista, ele te pega porque você ou nunca teve amor próprio, ou você perdeu naquele relacionamento. O narcisista tirou isso de você. Então, o Jonas, ele percebe. Peraí, que o pessoal precisa ouvir de novo. Sobre amor próprio. Como é que é? Ou, repete aí. Ou você nunca teve, ou o narcisista tirou esse amor próprio durante o relacionamento e a pessoa não percebeu. Ela foi sugada. A pessoa perde a percepção de si, ela não se reconhece mais como... Cara, pode ser duro o que eu vou falar, mas ela não se reconhece mais como humana, ela não sabe mais o papel, não reconhece o papel dela na Terra. É isso. Pode parecer dramático, mas só quem viveu sabe, né? E Jonas, ele consegue fazer essa descoberta do amor próprio e entender que ele só passou por isso com Santinha porque ele não tinha esse amor próprio. E aí é um outro processo, né? Sim. Processo você já de se amar. Desconfigurado, né? Você já entra desconfigurado dentro da relação. Quando você não tem amor próprio, quando você ama mais o outro do que a você mesmo, você já entra desconfigurado. E aí fica muito fácil para o abusador inserir em você todas as psiques e doenças que ele tem. Ele vai te descaracterizando. Né? E se você entra com amor próprio dentro de uma relação abusiva, mesmo assim ele te faz perder esse amor próprio. Porque ele vai oscilando ali entre elogio e desvalorização. Elogio e desvalorização. Isso vai fragmentando a alma daquela vítima. E aquela vítima, ela começa a se sentir mal amada por ela mesma. E ela começa a se acusar. Né? Eu estou errado. Pô, esse cara é bom demais, essa pessoa é maravilhosa. Eu que sou o problema da relação. E a partir daí ela vai fazendo mais e mais e mais e mais e nunca tá bom para aquela pessoa. Justamente. E é isso que faz com que ela chega no momento e começa a acreditar que ela é abusiva, que ela é a problemática da relação. E isso, quando ela chega a essa conclusão, é porque a autoestima dela já está destruída. Ela não tem mais autoestima. Marcos, estamos caminhando aqui para o finalzinho. Então fala para a gente aí, como é que o pessoal então consegue encontrar o teu livro para comprar? Galera, é o seguinte, o meu livro está à venda na Hotmart, A Narcisista Oculta. É só entrar na minha página do Instagram, tem um linkzinho lá na minha bio,
que vai direcionar para a compra do livro. Ele está só em e-book, tá? Eu não fiz livro físico, mas você consegue imprimir de boa depois. Eu fiz uma média aqui, em média, 35 folhas frente e verso aqui para a galera que gosta de sentir o papel na mão, de rascunhar, rabiscar alguma coisa, tá? Tem a página Narcisista Oculta, também tem o link lá. Depois entra, se você já leu o livro, entra lá, comenta, faz essa gentileza, indica para quem esteja em um relacionamento abusivo, quem você suspeita que esteja, pede para ler. E também pode mandar um direct para mim na minha página lá, Marcos Mortão, e aí tem um descontinho no livro, 20%. É isso. Muito legal. Daniel, Marcos, parabéns. Posso fazer só uma consideração ó, do sumário? Você viu o sumário? Vamos lá, pode fazer, lógico. O sumário do caos. Deixa eu tentar mostrar para a galera aqui. Interessante. Consegue enxergar? Sumário do caos. Com várias letras, vários tipos de fonte, tamanhos, e bem desordenadas na página. Né? Essa foi uma ideia minha, e essa é a vida com o narcisista. Confusa, desordenada, você sempre vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, sempre vai estar dando os seus 200% nesse relacionamento, sem entender que você poderia estar em um relacionamento mais saudável, não só com uma outra pessoa, mas com você mesmo. Sim. É isso que Jonas mostra. Muito bom. Parabéns pelo livro. Obrigado. Pela história. Interessantíssima. Vale muito a pena adquirir esse livro, ler. E quem quiser, pode deixar o seu comentário aqui. Né? Também pode mandar sua pergunta, tanto para mim quanto para o Marcos, no direct dos dois. A live vai ficar à disposição aqui na minha feed. E, Marcos, eu vou abusar um pouquinho. Claro. Você pode dar uma palhinha para nós do Tô na Pista? Tô na pista, é isso aí. Há alguns meses atrás a gente fez uma live, né, Daniel? E eu fiz uma música também relacionada ao relacionamento abusivo. É um hino de libertação, na verdade. Quando cansei de te esperar, quando cansei de amar você, eu encontrei o meu lugar no mundo. Eu te larguei e fui viver. Sofri demais com tanta dor. Matei o amor que vi nascer. Saí com meio coração só para poder sobreviver. Atravessei um mar de lágrimas. Deixei de ser sua conquista. E como diz atualmente a juventude, eu tô na pista. Não serei mais o seu espelho. Perdeu plateia, ex-artista. Eu me livrei do cativeiro da algema narcisista. Deixei de pensar em você. Vi o amor próprio renascer. Ficou para trás, sua lembrança se tornou poeira. Cruel Narciso acha feio tudo que não for espelho. Não traz em si sua face verdadeira. É isso aí. Tá aí no YouTube, é só procurar Marcos Mortão. Tô na pista. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos vocês que ficaram até agora curtindo essa live com a gente. É sempre maravilhoso fazer live com você, ter essa troca. Muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado por nos ajudar também, né, a divulgar o nosso trabalho. E obrigado para você que está com a gente aí até agora. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. A gente não conseguiu falar o nome aqui de todo mundo, mas a live, como eu disse, vai ficar gravada. Compartilhe essa live com mais pessoas e vamos seguir, porque há uma vida abundante para você fora do relacionamento abusivo. Até mais. Boa noite, Marcos. Boa noite, gente.